historiador, é escritor e tem muita história para contar. John Mayer, John Harley. Harley. É assim que fala o seu nome? Isso mesmo. Prazer. Tudo bem? John Harley. De onde veio esse nome? Olha, nem eu sei te informar. Harley Regina. é sobrenome ou não? Não. É nome? É nome. John Harley Madureira John Harley. Marques. Ah, tá, tem mais. Pois é, mas eu nem minha mãe nem meu pai souberam informar porque que colocaram esse nome. Eu sou de Pedro Leopoldo, então eu brinco com os meus amigos. Eu sou de Peter Lewis, mais conhecido como Pedro Leopoldo. Escritor, historiador e teve um contato íntimo e constante com Chico Xavier. 21 anos de convivência, Regina. É mesmo? É. E se nós reuníssemos todos os biógrafos para dizer quem foi, nós não conseguiríamos dizer. É mesmo? Chico Xavier foi um homem que viveu além do seu tempo. Em que sentido, John? Simplicidade. Nasceu simples, viveu simples, morreu simples. E eu não sei como que ele deu conta, com tanta bajulação. Bem observado. Com tanta bajulação, artistas, espíritas, políticos, todos, ele manteve coerente na maneira de falar e na maneira de agir. Para mim, o Chico fugiu a esse protótipo do religioso clássico. Chato, moralista, infeliz, um homem vaidoso, né, normalmente. Um homem extremamente bem-humorado. Extremamente bem-humorado, de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Quem não teve o privilégio que você teve de conviver com ele, e eu estou falando por mim, a gente tinha a impressão dele ser um homem muito frágil, de poucas palavras e sisudo. Pois é. Não era sisudo? Completamente oposto. Ele transformava os problemas na vida dele em piada. Que coisa. E contava piadas como se ele transmutava essas dificuldades que ele passava em piadas. É você nessa foto que a gente está vendo ali? Pois é, lá novinho, né? Novinho. 19, 20 anos, 21 anos. E quando eu o conheci foi em 81. Ele tinha 71 anos de idade. Eu tinha 18 para 19 anos de idade. Tá. E eu achava que não daria liga, né? Exato, o que eu ia perguntar. Vocês se entendiam? Completamente. O Chico conversava sobre qualquer assunto. O Chico não fazia aquele papel do moralista religioso. Quando eu queria fazer mais do que eu podia, ele falava, calma, devagar, um passo de cada vez. De cada vez, com toda a autoridade moral que esse homem tinha. Esta foto que eles estão passando é uma foto já no início dos anos 90. O Chico já estava aí bem cansado, né? Bem velhinho, mas um ser humano absolutamente fantástico. E sempre bem-humorado, porque me chama a atenção o bom humor nas pessoas. Claro, né? Naturalmente, os momentos difíceis que ele passou, sim, né? Mas um homem muito alegre, um homem muito feliz. E conversava sobre qualquer assunto. Eu tenho aqui na minha ficha que vocês têm uma história envolvendo Elvis Presley. Pois é. Você é fã do Elvis? Eu não me conformei quando ele morreu. Para os fãs do Elvis, Elvis faleceu em 16 de agosto de 77. Eu me lembro o dia. Pois é. Eu tinha assistido um mês antes os filmes do Elvis e me encantei com os filmes do Elvis em 77. Eu conheci o Chico em 81. E na época se falava que Elvis... Não, morreu. Quem eu fui perguntar? Você foi perguntar para... Foi perguntar a Chico Xavier. É verdade que o Elvis morreu? Pois é, eu falei assim, ô Chico, eu estou querendo te fazer uma pergunta. Que ótimo. Mas, meu filho, faça aqui publicamente. Não, em particular, eu fiquei constrangido. E eu achava que ele me daria uma resposta absolutamente perfeita. Sim. Tipo esses médiums rolando lero que existem por aí. Falam e não falam nada. Chico, você tem alguma notícia de Elvis? A pergunta foi essa. No mundo espiritual americano, eu achava que ele me daria a ficha completa. Claro. Ele falou, nenhuma, meu filho. E se você souber de alguma coisa, diz para mim, você me conta? Ora, ô Regina, eu diria a você o seguinte, tem gente com tão pouco querendo mostrar o que tem. Chico Xavier com muito escondia o que tinha. Ele te fazia te sentir igual a ele. Teve uma vez que eu tinha muita curiosidade. Você enxergava os espíritos mesmos, né? Os mortos, né? E a gente estava sentado na copa, eu falei, Chico, você está enxergando algum espírito por aqui? Ótimo.
perguntas de jovem, de um adolescente. De quem tem curiosidade. Muita curiosidade. Você está enxergando? Eu falo, não, meu filho, não vamos nos preocupar com isso, vamos trabalhar. Jesus está nos aguardando aí, está precisando da nossa colaboração, mas aí eu não me dei por satisfeito. Fiz uma pior das piores. Ô Chico, você não está enxergando nenhum benfeitor espiritual ao meu lado? Eu acho que ele enxergou outra coisa, mas ele não falaria. Ele não respondeu. Nada, o Chico. Então ele não caía nessas ciladas. Nada, nada. E ele ria. Um bom mineiro, um típico mineiro, adorava uma boa prosa e ficava profundamente constrangido com elogios. O Chico gostava de ser tratado como um ser humano. Um homem que sofreu, sorriu, bastante. Trabalhou, enfim, desejou, sonhou, como qualquer ser humano, com uma diferença, Regina. Esse homem demonstrou em seus 92 anos de idade uma fidelidade a Jesus nos seus 75 anos de nos impressionar a todos. Respeitoso com todas as denominações religiosas. Podem pegar qualquer gravação. Não há uma que ele faça uma referência negativa a qualquer denominação. O Chico tinha uma virtude que eu considero talvez a maior de todas as virtudes. Qual é? Respeito pelas diferenças. Respeitar o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Não é essa a promessa do Evangelho? Sim. O amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou, amar o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Então você teve a oportunidade de ver alguém exercendo isso na prática. É verdade. Não foram os biógrafos que me disseram. Eu me tornei um biógrafo. Mas isso eu acompanhei nos 21 anos. Você fazia o quê? Você frequentava a casa? Eu não frequentava, eu desejava conhecer. Eu nasci em Pedro Leopoldo. Eu sou da cidade de Pedro Leopoldo. Meus pais são de uma família católica, apostólica romana. Mas eu ouvia falar muito em Chico Xavier. Sim. E manifestei curiosidade. Eu queria saber se de fato existia um homem como Chico Xavier. E tive essa oportunidade na casa de uma das suas irmãs. E fiquei absolutamente encantado. E nos 21 anos de convivência eu pude acompanhá-lo, não só na cidade de Pedro Leopoldo, mas em Uberaba. Ele já tinha se transferido para a cidade de Uberaba. Eu ficava tão encantado que quando eu voltava de Uberaba para Pedro Leopoldo, me dava vontade de ser como ele, mas eu aguentava ficar uma semana. Depois eu cansava, porque não é fácil ser um Chico Xavier. Sim. Muitas virtudes, né, em prática. A virtude maior é uma coisa tão simples, né? Além da simplicidade, respeitar o outro como ele é, tolerância, generosidade, gentileza, compaixão, independente da sua filosofia religiosa. Independente de qualquer coisa, né, John? Pois é, respeitar o outro. Alguma vez ele foi na sua casa? Pois é, ele estava na casa da sua irmã, eu estava indo para lá encontrá-lo. Minha mãe me disse assim: ô John, se der, quando você passar aqui, passa aqui na porta de casa que eu quero cumprimentá-lo. Aí saímos da casa da irmã dele e eu ainda peguei uma carona com ele até a minha casa. Quem dirigia era o sobrinho neto dele, o Sérgio Luiz. Ele ao lado do motorista e eu atrás. Aí quando ele estava aproximando, eu falei: ô Chico, posso te pedir uma coisa? Ele falou: claro, meu filho. Você poderia parar só na porta aqui de casa? Minha mãe quer te cumprimentar. Ele olhou para trás, Regina, e disse assim: eu não posso entrar na sua casa? Eu não sei se eu gritava, se eu chorava, se eu sorria. Eu não saberia dizer. Eu chamo o meu momento Zaqueu. E aí ele entrou em casa 00:30, Regina. Ficou até 2:30 da manhã. Batendo papo? Só batendo papo. Meu pai foi carteiro, entregou muitas cartas para ele. Meu pai ainda estava vivo. Conversaram muito, rimos muito. Depois, como é que dormia depois que o Chico saiu de casa? É como se a gente tivesse, eu não quero aqui nenhuma ideia de mitificar a figura humana de Chico Xavier. Ótimo. Nenhuma ideia. Mas é como se nós tivéssemos, quando estávamos com Chico, ao lado de um cristão do cristianismo primitivo. Era uma sensação de paz? Paz, equilíbrio, segurança, esperança. Mas não soberbo de achar que nada de mal vai acontecer? Claro que não. O Chico, ele, com seus 92 anos de idade, Regina, ele passou por todas as privações que passa qualquer idoso nessa idade. O Chico não teve nenhum privilégio.
E olha que só teve reconhecimento público, é a tese que eu defendo aqui em nosso trabalho, no programa Pinga Fogo. Esse programa aconteceu em julho de 1971. Quantos anos que o Chico tinha? 61 anos de idade. Ele só teve, é uma tese que eu defendo, assim como outros biógrafos, reconhecimento público aos 61 anos de idade. E hoje essa identificação midiática com Chico Xavier, que coisa, do né? povo brasileiro, mineiro do século, em 2000, no programa da Telemar e da Rede Globo Minas, o maior brasileiro de todos os tempos, 2012, SBT, em parceria com a BBC de Londres. Olha que identificação com a alma do brasileiro que tem Francisco, o nome dele era Francisco de Paula Cândido. Francisco Cândido Xavier, ou como as pessoas o conhecem, Chico Xavier. Posso pegar o seu livro? Pois é para você, inclusive, muito obrigada. esse trabalho. Eu achei essa capa, que coisa mais linda. Olha essa capa. Pois é. Aonde que eu acho para comprar esse livro, John? Na editora Vinha de Luz, na cidade de Belo Horizonte, ou nas boas livrarias aqui do país. Tem fotos. Muitas fotos. E como você pode ver na capa, eu coloquei uma garça. Por que da garça? Por que, John? É uma história oral que circulou na cidade de Pedro Leopoldo durante muitos anos. Foi registrada por um poeta pedro-leopoldense chamado José Issa Filho. Ele entrevistou essas benzedeiras do interior do nosso país, chamada Satomásia. Satomásia falou que amanhã do dia 2 de abril de 1910, dia do nascimento de Chico Xavier, foi a manhã mais bonita que ela já viu na vida dela. Um branco de garças bonito de se ver, que se deslocava de um lado para o outro. Eu me apropriei dessa história oral para dizer que uma dessas garças, nesse bando de garças, pousou na cidade de Pedro Leopoldo. E olha como completa o poeta José Issa Filho, trazendo amor e compaixão e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Muito lindo. Tem um reflexo aqui. Pois é. Nada que é à toa, né? Tudo é pensado. É tudo Tem um reflexo pensado. aqui muito lindo. Cadê? Eu acho que as grandes almas, Regina, aqui, ó, o reflexo aqui. No campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da religião, são almas solitárias. Porque Ele era solitário? Era, porque ele ia compartilhar com quem? Esse homem viveu no futuro do seu tempo. Difícil, não? Viveu no futuro. Você imagina aquele menino maluquinho na cidade de Pedro Leopoldo? Eu vou pegar aqui a expressão do personagem Ziraldo. Aquele menino maluquinho, aquele estranho e bondoso menino andando pelas ruas de Pedro Leopoldo. Diferente de tudo. Nós não tínhamos prefeito. Quem que era a maior autoridade da época? O sacerdote católico. Essa metamorfose ambulante, vou pegar Raul aqui para dizer, essa metamorfose se transformou numa referência nacional. Independente da religião, pelo fato dele ter sido um homem bom. Uma referência de uma pessoa boa. E é verdade, nos convenceu a todos. Tem uma cena, Regina, se você me permite, é uma cena ele atendendo uma das mães que buscavam consolo na perda dos seus familiares. Eu estive lá no Grupo Espírita da Prece em meados dos anos 80 aproximadamente. Ele atendia na sexta e no sábado, no então, Grupo Espírita da Prece. Grupo da Prece. E ali tinha uma fila, ele atendia um grupo de pessoas para a psicografia das mensagens consoladoras à noite. Umas 80, 100 pessoas. Ele atendia de dia e de noite psicografava. À tarde, antes da reunião. Ele ouvia as histórias. As pessoas, o que elas queriam, notícias. Os lamentos. Isso, é verdade. E aí eu estava ao lado dele, atento. Antes eu falava menos do que eu falo hoje, eu ficava mais atento. De repente, uma senhora no meio do salão surtou, de tanto sofrimento. Ela havia perdido a mãe, o marido e os filhos em um único acidente automobilístico. Todo mundo no salão ficou em silêncio. Eu imaginei, na minha ignorância na época, ao lado dele, que ele falaria alguma palavra de consolo, essas que a gente fala quando um familiar, um amigo nosso perde um familiar querido. Regina não fez nada disso. O que ele fez? Se levantou, em silêncio, caminhou em direção a essa mulher, abraçou e choraram os dois publicamente.
Regina, ele não conhecia essa mulher. Ele se sensibilizou pelo sofrimento de alguém que ele nunca viu. Ele resolveu o problema dela? Não. Mas passou um componente que eu não sei o que é. No Evangelho se chama amor, mas eu ainda não sei que sentimento, efetivamente eu não sei o que é isso. Ele passou um componente para essa mulher que não resolveu o problema, mas deu um consolo, porque eu vi no olhar dessa mulher, chorosa, lacrimosa, Triste. Muito triste, mas um brilho naquele olhar. Transformador, não, John? Eu estou em busca disso até hoje. Transformador. Mas eu não sei o que é. Muito gostoso ouvir você falar. Aliás, você fala muito bem. Já foi locutor, alguma coisa? Não, Regina, não. Um tom de voz gostoso de ouvir. Não sei cantar absolutamente nada, taquara rachada, completo aqui. Mas fala muito bem. Então, eu posso achar esse livro nas livrarias pela internet, eu acho também? Isso, na editora Vinha de Luz, na cidade de Belo Horizonte, e nas grandes livrarias aqui pelo nosso país. E por que te emociona? O quê? Por que te emociona? Pois é, o Chico me emociona. Quanta saudade! O poeta José Issa Filho diz o seguinte: existem dois tipos de saudade. Uma é a saudade do bolso, você tira e coloca a hora que você quiser. A outra é a saudade do coração, vem quando quer e vai quando você menos espera. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Suas redes, até esqueci. Eu que agradeço. Entrei Eu que nas agradeço. suas palavras. Eu que agradeço o seu carinho aí, o acolhimento do programa. Aliás, tudo a ver com Chico Xavier. Respeito pelas diferenças, diversidade, inclusão, tolerância, generosidade. Muito bom ouvir isso. Eu vou dar o telefone do John, que é 319-9120-6420. 319-9120-6420. Ele vai dar uma palestra agora no dia 28 de setembro, às 7 horas da noite. Palestra no CAE, em Vila Formosa. No dia seguinte, no dia 29 de setembro, às 10 horas, palestra na Federação Espírita do Estado de São Paulo. 10 horas da manhã, né? 10 horas da 10 manhã. horas da manhã. Palestra no dia 29 de setembro, na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vou falar sobre a humanidade de Chico Xavier. Imperdível. Me dá um abraço. Obrigada por ter vindo. Eu viu? que agradeço. Iluminou meu dia. Paz e alegria no seu coração. Amém. Vai com Deus, viu? Obrigado, Muito obrigada. Fina.